Pode crer, boa noite, bem-vindo ao nosso querido Pode Crer, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa, fica aqui conosco, você que está nos ouvindo aí no seu carro, obrigado por deixar a gente ser acompanhado durante a sua viagem, na sua casa, enfim, aonde você estiver. Lembrando, para você ir lá no nosso YouTube, bate o sininho, se inscreva para receber novas notificações de vídeo ou nos siga no Insta, @podecrer. E aqui hoje com a minha companheira nessa jornada dessa segunda temporada, a Cláudia. E o nosso convidado de hoje, ele tem uma importância na presença da Cláudia aqui muito legal. E eu acho legal, eu tava pensando nisso, é legal a gente ter a voz feminina, né? Ainda mais nesse momento da história. Sim. Em que as vozes femininas são tão importantes, né? Sim. E ganhando espaço, né? Ganhando espaço. O devido espaço, né? Sim. E o nosso convidado de hoje, ele já esteve aqui na primeira temporada, e o que é bom, a gente tem que repetir, né? Então, é o Beto Zaidan. Beto, obrigado mais uma vez. Frei, Beto tá meio quebrado hoje. Tô meio ralado, mas tá bom. Frei, Cláudia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Beto é CEO do Grupo Costa Norte, um grande amigo, um cara fora da curva. E mais uma vez, muito obrigado. Eu creio que vai ser melhor ainda do que o nosso primeiro bate-papo. Obrigado. Pode crer, né? Pode crer. O nome foi ele, o nome do nosso programa foi ele que batizou. Nossa, legal. Pode crer. Muito bem. Beto, eu sei que no seu primeira participação aqui, você já falou sobre isso, mas a gente gostaria de retomar um pouquinho. O que é ser um CEO? Acho que você deixou isso também na programação da rádio, não foi? Sim. Do grupo. Na verdade... Na TV. Desempenhar o papel do CEO. CEO, o que significa, né? A tradução para o português. É chefe do escritório de executivo. CEO, Chief Executive Officer. Então, qual que é o meu papel aqui dentro do Grupo Costa Norte? Eu sou responsável por conduzir a diretoria, todas as diretorias da empresa, inclusive eu e os meus diretores, para o objetivo comum que a gente traçou. Onde que a gente traça o objetivo estratégico, né, o planejamento estratégico da empresa? Em reunião com os sócios. O que a gente faz? A gente analisa o cenário interno da empresa e o cenário externo, que é o mercado. A gente entende a nossa história, vê em que momento que a gente está, com base nesses dados do mercado e nos nossos dados internos, eu traço junto com a minha diretoria, junto com os sócios da empresa, um plano. Olha, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né, do que é ser um CEO aqui dentro do Grupo Costa Norte. 2023 foi um ano de muito crescimento pra gente. Então, a gente entendeu que precisava crescer e todo mundo deu um duro danado. A gente quase que duplicou de tamanho, em número de colaboradores e faturamento também. Então, a gente cresceu. Só que a gente chegou no fim de 2023, ali em novembro, e eu olhava assim e falei, meu Deus, de dar falta de ar. Eu falei, não, a gente não pode continuar assim. A gente, então, vou traçar um plano para que a gente olhe para dentro, para estruturar melhor as nossas operações, de modo que não consuma tanto a gente nem o nosso time. Então, eu preciso dar eficiência. Nós precisamos ser eficientes do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista operacional. Eu fiz um desenho para cada diretor, tanto para o meu diretor administrativo financeiro, para o meu diretor de operações e produtos, para o meu diretor de pessoas e expansão. Olha, esse aqui vai ser o papel de vocês. Vocês estão entendendo direitinho como que é o plano de vocês? Vocês vão fazer isso no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre, e aí por diante. Entenderam? Legal. Então, eu vou pegar esse plano e vou mostrar para os sócios da empresa. Se eles validarem, ok, a gente segue o barco. Claro que tem muitos ajustes, né? Então, porque toda empresa, quando ela passa por esse processo de profissionalização ao ponto de instituir
um chefe executivo e demais diretores, necessariamente precisa escrever, desenhar bem o papel de cada um, para que um não interfira no outro e nem os sócios interfiram no andamento do negócio. No caso, quem são os sócios? Eu sou um sócio, meus 2 irmãos são outros sócios, meu pai e minha mãe. Então, para que a gente possa viver em harmonia e tocar o negócio em harmonia, foi instituído o conselho, que são sócios. Aí tem eu, que sou o CEO, responsável por fazer a ligação entre o conselho e a operação da empresa como um todo. Então é isso que eu faço aqui dentro. Boto a mão na massa também. Se tiver que passar um fio, eu passo um fio. Se tiver que discutir a criação de um programa novo, vou discutir. Mas tudo dentro de um planejamento certinho. É isso que eu faço. E cuido das pessoas, né? Sim. Também tem um outro papel fundamental do CEO, que é manter todo mundo dentro da cultura da empresa, né? Eu muito dificilmente vou fazer uma intervenção operacional, por exemplo, no time do Vinícius, no time do Felipe, no time do Júnior ou no time do Cadu. A não ser que um colaborador deles fira algum dos princípios da empresa, que está lá: lealdade, autorresponsabilidade, comprometimento, respeito ao público. Se eu detecto ou chega em mim que qualquer um dos 230 e poucos colaboradores que nós temos fez isso, aí eu desço para tomar a medida necessária para que todos sigam a cultura da empresa. Basicamente, é isso que eu faço. Muita eu cuido coisa. dessas famílias. Nossa Senhora. Muita coisa. Maria. É a responsabilidade de cuidar de 234 famílias além da minha. Muita coisa. Enquanto você estava falando, eu estava pensando algumas coisas, embora não seja a pauta principal do nosso bate-papo hoje. Eu fico pensando pelo nosso Pode Crer. Ele tomou uma proporção que ele se impôs, né? A gente pensou uma coisa, ele se impôs de uma forma que ele queria ser, e aí agora, no começo do ano, a gente rediscutiu e tal, e agora a gente está caminhando de novo. E aí eu fico pensando, Beto, sobre o ponto de vista humanitário, embora essa palavra talvez não seja exata que eu queira colocar, como que um homem tão jovem quanto você é jovem, inteligente, como equilibrar a maturidade de um CEO com a idade que você tem e equilibrar também dentro da sua casa o pai, o esposo, e dentro da casa dos seus pais o filho com os seus irmãos, o irmão. Como que fica isso tudo na sua cabeça? Porque é muita coisa para você Administrar, né? Você sabe, Frei, não é fácil. Quem sentar aqui e falar que é fácil encontrar o equilíbrio é porque ou já está com uma experiência muito grande ou não entendeu direito a missão. Não é fácil, não foi fácil. Eu olho para trás assim, principalmente para mim teve uma virada de chave muito grande no fim de 2022. Em 2022 eu completei 40 anos. Certo. Completei 40 anos. Eu tinha prometido para mim mesmo, não foi ninguém, não prometi para ninguém, prometi para mim, que eu não faria 40 anos mal. Eu queria fazer 40 anos bem fisicamente, bem comigo mesmo. E eu fiz 40 anos na minha pior forma física. Pior forma física. E quando eu falo do físico, muitas vezes o nosso fenótipo, o nosso externo, representa como a gente está internamente também. Sim. Cara, eu tava gordo, eu tava cansado, eu quebrei a promessa que eu fiz pra mim mesmo. E ali foi um chacoalhão muito grande. Por quê? A gente fala, todo mundo fala, né? Pra mim, o que é prioritário na minha vida? Como que eu ordeno as prioridades da minha vida? Eu ordeno elas na minha oração. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos, eu cito o nome dos meus 3 filhos. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, eu cito o nome dela. Pelos meus pais, cito o nome deles na minha oração. Pelos meus irmãos, eu cito o nome deles. Então, essa é a minha ordem de prioridade na minha vida. Meus filhos, minha esposa,
meus pais, meus irmãos, e aí eu agradeço pela oportunidade que Deus me dá de ter um trabalho digno e impactar a vida de tanta gente, inclusive da minha família. Legal. Só que até ali era da boca para fora. Por que era da boca para fora? Porque a gente fala, pô, eu mato e morro pela minha família. E viver pela sua família? Você vive pela sua família? Boa. Você vive pela sua família? Quando você abre uma lata de cerveja, você pensa no que isso vai gerar de impacto no seu corpo? Ou na formação dos seus filhos, quando você está ali com um cigarro na mão, uma lata na outra mão? Você está normalizando uma coisa que não é normal para os seus filhos à medida em que eles vão espelhar sua conduta. Para mim foi um choque muito grande. Ali eu entendi o que era o equilíbrio que eu precisava buscar, só que antes eu precisava estar bem comigo mesmo. Sim. Eu não teria como fazer bem para todo mundo se eu não tivesse bem. Eu falei, não, eu prometi para mim mesmo, eu quebrei a promessa, não vou mais fazer isso. E aí foi uma virada de chave. Eu passei a viver pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus irmãos e pelo meu negócio. E principalmente por mim também. Porque eu falei para mim mesmo, poxa, eu não vou fazer 40 anos mal, e fiz. A partir do momento que eu tive essa compreensão, fora o fato da minha mulher falar que eu tava barrigudo. Fora o fato Natália, um beijo. Natália tem um ponto de salvação aí. Natália foi fundamental nesse processo. Fora o fato da minha mulher falar que eu tava barrigudo. Sim. Cara, ali pra mim foi um choque muito grande. Eu ver, poxa, eu fiz 40 anos e sem entender a responsabilidade que era fazer o que eu estava fazendo. Porque eu sou responsável pela minha esposa, eu me sinto responsável pelos meus filhos, me sinto responsável pelos 230 colaboradores que eu tenho. Então, eu não posso me permitir ficar mal. Eu tenho que me permitir estar pronto. Eu tenho que estar pronto para o que der e vier. É claro, eu não sou uma máquina, vou falsear uma hora. Mas se eu falsear, não vai ser por uma ação objetiva minha. Eu vou tentar estar bem. Que nem eu sofri um acidente treinando. Eu não estou treinando para ficar mal, estou treinando para ficar bem. Um caso do acaso, eu acabei caindo, me machuquei, mas estou aqui de pé. Então, foi a partir daí eu comecei a ordenar muito bem dentro, primeiro do meu coração, depois da minha cabeça, lidar com tudo isso e ter um equilíbrio muito claro disso. E eu falo que a minha esposa foi fundamental, não só no fato dela falar que eu estava barrigudo também, mas principalmente em compreender junto comigo o papel do que eu faço aqui dentro da empresa e da responsabilidade que eu tenho, não só sobre a minha família, como a família dos meus colaboradores também. Porque eu posso arrumar uma desculpa para mim muito fácil. Poxa, eu tenho 230 colaboradores, eu não sou responsável integral pela vida deles, porque eles podem pedir demissão, cometer uma falha, ser desligado daqui. Mas nesse espaço de tempo eles estão aqui. Uhum. Enquanto eles estão aqui, eles são minha responsabilidade. Sim. Eu não vou dar desculpa para mim mesmo, falar, o cara pode ter, a responsabilidade dele é dele, mas é minha também. De tomar uma decisão e não comprometer o posto de trabalho do cara. Você entendeu? Sim. Então, a partir daí eu comecei a ordenar muito bem isso. Saúde, família e trabalho. Sem o meu trabalho eu não consigo sustentar minha família, que não vou conseguir também sustentar minha saúde. Sem a minha família, que é a ligação de tudo, eu perco o propósito. E sem a minha saúde eu não tenho nada para fazer pela minha família ou pelo meu trabalho. Então foi aí que eu consegui ganhar uma compreensão e lidar melhor com essa pressão que é conduzir um grupo com tanta gente que depende. Acho que você falou uma coisa bem legal, né? Dos 40 anos. A gente cria, né? Eu já escutei o Frei falar sobre isso, né? Dos 40 anos, da viradinha de chave. Foi, pra mim também foi. Né? Eu acho que os 40, eu também passei dos 40, e eu acho que essa virada de chave, né? É muito nossa. Eu acho que é muito pessoal mesmo, né? E as pessoas à nossa volta acabam colaborando, né? Muito para isso. Até pra gente se descobrir enquanto pessoa. Eu acho uma coisa muito legal que você falou com relação aos filhos, né, de ser exemplo, né? Como que a gente educa? Porque criar é fácil, né? Como educar os filhos não sendo exemplo, né? É muito difícil assim você pedir para que eles façam uma coisa
que você não faz. Sim. É muito difícil isso. E esse é um exercício diário, na verdade, porque somos seres humanos e somos falhos, né? A gente vai falhar, a gente vai cometer um monte de falha ali, mas é importante olhar depois e falar, pô, o papai errou ali, papai... Você fala um palavrão sem querer na frente deles, e não é certo. Ó, não pode, isso não pode acontecer. Por isso que eu falo, é um exercício diário ali, de você se policiar, de você... Mas o que deixa tudo mais fácil é o propósito. Por que você vive? Por que você faz aquilo? A partir do momento que você encontra o seu propósito, ou acha que encontrou, né? Porque a gente vai redescobrindo isso ao longo da vida. Sim. Mas se agarra nele. Você descobriu, você acha que aquilo é o seu propósito, se agarra nele. E vive ali em função. E se o seu propósito é bom, aí sim, melhor ainda. Eu falo, o pessoal dá até... Porque eu acho muito engraçado quando o pessoal... Você fala assim, vamos treinar, ou o pessoal vê você treinando muito, né? Se cuidando muito. Fala que você ficou doido, né? Mas acha normal chamar para beber todo dia. Sim. Da mesma forma que se você fala palavrão, fica ali jogando conversa fora, conversa fiada o dia inteiro, é normal. Quando você traz alguma coisa da palavra de Deus ou do propósito disso, vão te recriminar como um careta, enfim. Mas a partir do momento que o seu propósito está no lugar certo e você está fazendo o que você está fazendo de coração, vivendo a verdade ali, sendo um ser humano inteiro, integral, aquilo é você, não existe um outro pedaço seu fora, aquilo é você, tudo fica mais fácil. Sim. É interessante isso, porque ontem eu estava vendo um desses vídeos que aparecem no Instagram pra gente, e aí o cara narrando uma viagem e ele falando assim, olha, comece a viver bem e tenha consciência do que você está vivendo, porque daqui a pouco você vai morrer, vai passar alguns dias, é doloroso ouvir isso, né? Muito. Vai passar alguns dias, as pessoas vão lembrar de você, Depois você vai se transformar numa foto, Sim. depois essa foto vai para um álbum que vai ficar dentro de uma gaveta, e depois, passado algum tempo, você vai ser uma memória muito distante de algumas pessoas que te amaram muito, mas vai ser uma memória muito distante. E aí eu fiquei pensando, viajando aquilo ali, e agora você falando, e sempre quando a gente tem a oportunidade de conversar, você fala, usa essa palavra propósito. E aí, enquanto você respondia, eu ficava pensando assim, de fato, o propósito, ele pode nos acompanhar e ele deve nos acompanhar muito. Mas quando você fala de propósito, já passou pela sua mente também o que eu estou deixando de legado, sobretudo para os meus filhos? Por exemplo, seu filho está aqui no estúdio. E eu ia falar uma coisa, e eu ia falar que eu não ia falar, né? Mas eu acho, é o filho mais velho, né? Eu acho ele muito centrado. E eu acho ele muito observador. Não sei se eu sou muito observador, e não sei se a minha observação está certa, mas a observação que eu faço é que ele é muito observador e que ele te observa muito. Assim, eu vejo ele sempre com você e tudo. E aí eu fico pensando, já passou pela sua cabeça qual legado você quer deixar para os seus filhos? E, duas perguntas em uma, o fato do seu filho mais velho te acompanhar é uma opção dele, vendo o pai dele, o que ele faz, querendo fazer, querendo aprender o que o pai dele faz? Ou é mais uma chamada sua de, não de atenção, mas de falar, filho, vem com o papai para aprender, porque isso aqui vai ser seu? Frei, assim, de legado, né? Eu divido assim em 3 pilares, assim. Tipo, o que eu quero deixar de legado? Na saúde, né? Com as minhas atividades pessoais.
eu quero mostrar que todo mundo é capaz, todo mundo pode superar, empurrar o seu limite para viver melhor e não sobreviver ao longo do tempo. E quero estar pronto para qualquer coisa. Então esse é o legado que eu quero deixar com as minhas atividades. Para minha família, com as minhas atividades também e com a minha vivência familiar, o que eu quero deixar para eles? Que eles tenham segurança nos pais que têm e que eles sejam felizes. Boa. Respeitem o que é uma família, com o meu mau exemplo e com o meu bom exemplo. Sabe, que eles tenham o próprio convencimento do que é uma família e tomem as próprias decisões. E aí, entrando nessa questão do trabalho, por que eu trabalho tanto e por que às vezes eu sou tão obstinado com o objetivo assim que eu tracei? Porque aí é um legado que transcende a minha família. Eu sei que o que eu faço impacta a vida de muita gente, que trabalha e que não trabalha também. Se eu erro numa notícia do portal, por exemplo, eu posso acabar com a vida de uma pessoa. Sim. Porque eu errei o nome de alguém relacionando aquela pessoa a um fato, sabe? Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos desempenhando o que nós desempenhamos. Seja empregando um pai de família aqui, seja impactando alguém com uma notícia. Então eu quero deixar um bom legado no meu trabalho, um legado positivo na vida das pessoas que trabalham conosco ou que de alguma forma são impactadas no nosso trabalho, com o nosso trabalho. Assim, do Kaique é o amor da minha vida, meu filho mais velho. Ele tá aqui. Que bonito. Kaique é o amor da minha vida. Kaique, depois eu te dar um beijo. É Kaique. Até difícil de eu falar que eu às vezes me emociono um pouco sobre isso. Pode emocionar. Mas, assim, o Kaique formou ensino médio. Eu não tive muita opção. Eu sou feliz com as opções que eu tive, mas eu dei sorte de gostar de fazer o que eu faço. Eu trabalho desde os 11 anos, então você cresceu, viveu, nasceu, cresceu aqui na Bertioga, você sabe, nós não tínhamos opção. Sim. Não tinha. Você não tinha como escolher o que fazer. E eu não escolhi o que fazer. Eu vim fazendo o que eu faço até hoje, mas eu dei sorte de ser muito feliz. Eu tenho muito medo, muito medo de condicionar os meus filhos a fazerem o que eu faço e isso acabar não sendo o que eles querem para a vida deles. Boa, muito bom isso. Então, o Kaique formou o ensino médio, ele tá aqui, é um menino de ouro, tá aprendendo. Então, para que eu também não condene ele a fazer uma faculdade direto, um curso que ele não, às vezes pode não gostar, desistir no primeiro, segundo ano, ou se vê obrigado a terminar uma coisa que não gosta, não. Vive uma experiência aqui dentro. Tem vários setores dentro da empresa que ele pode experimentar carreiras diferentes para que ele decida o que de fato ele quer fazer da vida, ele quer estudar, assim como eu já fiz com muitos outros jovens aprendizes que entraram às vezes aqui estudando economia, descobriram que gostavam de tecnologia e hoje é um excelente profissional da área de tecnologia. Então, assim, e também de me acompanhar, de estar perto, né? Que pai não quer o filho perto, né? Aí é um pouco egoísta da minha parte, mas é mais nesse sentido, de deixar ele experimentar algumas profissões. Deixar livre. E se não for aqui, que seja em outro lugar, mas que ele exercite o compromisso da rotina, que isso, sinceramente, eu não precisei ensinar para ele, é nato dele. É um menino que já tem compromisso, já sabe o que é uma rotina, já sabe o que é a responsabilidade, compreende que tem muita pai de família que está atrás de uma vaga de emprego para colocar o pão na mesa dos filhos. Então daí eu tenho muito orgulho do ser humano que eu e a minha esposa criamos. Aí 80% é a minha esposa, ele sempre fala 20% eu. É a segunda vez que ele fala isso. Com alguma contribuição. Mas eu sei que eu contribuí de alguma forma. Não, você contribuiu muito. Mas é nesse sentido assim que eu trago o meu filho, eu deixo os meus filhos menores terem contato também, para eles verem o que é o dia a dia, né? Nada cai do céu, Frei. Sim. Nada cai do céu. Sim. Muita gente às vezes passa, olha e fala, nossa, a empresa começou assim. Não começou assim. Cara, eu tinha 11 anos, eu diagramava. E minha mãe fazia conta, cara, para saber como que ia pagar salário numa planilha de papel, porque não tinha recurso, não tinha computador. Então foi tudo construído tijolinho por tijolinho
E é legal que os meus filhos tenham contato com isso para saber da onde sai, né? Da onde sai o pão que provê o sustento da nossa família. Então, Sim. é meio nesse sentido. Eu perco até a linha de raciocínio porque é um assunto que me emociona muito. Acho que filho, né? Filho é o ponto fraco, né? Quando você falou disso, eu lembrei de uma frase até que eu vi de Samitiba, que fala que a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas é como se eles fossem navios. Eles têm que ser preparados para atravessar o oceano. E nós somos o porto, né? Que Olha, sabe que que lindo. aonde eles vão, eles podem voltar para abastecer. Ali é o porto, e o porto somos nós, os pais, né? E eu acho que é bem isso. E é difícil, né? E eu acho que assim, quando você fala do seu filho, eu sei um pouco da sua história, porque eu acho que todo mundo que nasceu em Bertioga conhece a família Zaidan, né? Seu pai, enfim. E a gente sabe que não começou da onde vocês estão agora. Foi lá, né? Ralando bastante. E o seu filho hoje é privilegiado, né? Porque ele já pega uma outra estrutura. E eu acho que essa parte, né, de ter esse olhar para o outro, né, do humano, isso é a base de família, né? Que a sua esposa, né, como você disse, né, 80% dela conseguiram. E isso é importantíssimo, né? Porque como que a gente consegue estar no topo de uma empresa se a gente não tiver um olhar humano? Se você não tem um lar que te dê suporte, você não tem nada, cara. Exatamente. É a gente é verdade. sem nada. A gente, literalmente a gente é sem nada. E aí eu fico olhando vou voltar no Kaique, mas não é pra te fazer chorar não, tá? A gente vai fazer chorar. Que maldade. No final eu penso se eu vou te fazer chorar realmente ou não. Mas eu vejo o Kaique muito centrado, e é legal você deixar que eles escolham a profissão deles, né? Para que eles sejam felizes e de alguma forma sejam protagonista da vida deles, né? Da própria história. Mas aí eu quero voltar lá atrás. Quando você fala como é para você que tem um grupo de amigos que às vezes nada completamente contrário aos seus propósitos. Eu estou supondo um caminho, um desenho. Como você consegue viver sendo coerente com o seu propósito num mundo de tantas possibilidades contrárias às que você hoje assumiu para sua vida? Frei, eu vejo muito assim. Tem vários ditados, né, na internet, esses influencers falam que o meio te molda. Eu acho isso um pouco acertado, mas eu acho que você tem condição de moldar o seu meio também. Tudo depende da força que tem o seu propósito, o seu valor dentro de você. Eu tenho muitos amigos de infância, como você disse, que são amigos mesmo, que se eles me ligarem 2, 3 horas da manhã porque aconteceu alguma coisa, eu vou levantar da minha cama e vou socorrer. Mas se me ligar 10 horas da manhã, 11 horas, me chamar para beber, eu não vou. Sim. Não vou. São coisas diferentes. Não vou, porque não é isso que eu quero. Eu não quero estar numa mesa de bar, conversando, enchendo a cara, porque o que isso vai agregar na minha vida? Agora, se os meus amigos forem me chamar para almoçar, pra gente bater papo, juntar os nossos filhos para ter um encontro de família, legal, aí eu vou de novo também. Mas eu converso muito, assim, muito com os meus amigos, no sentido de todo mundo tem um tempo para amadurecer. Eu queria que os homens fossem como as mulheres nesse ponto. Não somos. A mulher, ela amadurece muito mais rápido, ela tem a compreensão do que é a grande maioria das mulheres. Algumas não, mas a grande maioria tem a compreensão do que é um lar. E o homem, ele é muito menino, ele é muito egoísta. Quando nasce o filho do casal ali, ele fala, meu Deus, eu vou ter que parar de sair, eu vou ter que parar de beber,
Porque ele não compreende a dimensão do que é a paternidade e a família em si. O homem demora. E alguns nunca compreendem. Sim. Ao passo em que tem alguns, minoria, cara com 19, 20, 22 anos, não tem um trabalho direito, ganha salário mínimo, engravidou um menino, o cara é homem o suficiente de ir lá e assumir a responsabilidade da vida dele ali e do filho. Mas eu converso muito sobre isso, porque eu tive a chance de, enquanto casal, dar esse passo de entender, e agradeço muito a Deus, muito a minha esposa de ter me dado os meus filhos, em tempo de eu viver isso, viver de verdade, sabe? Não é só deixar o tempo passar, viver mesmo. Isso. Ver os meus filhos, sabe? É participar da educação deles, participar da criação deles. E eu falo, cara, por que você às vezes sai pra beber, às vezes fica falando de mulher, desonrando a sua esposa? Isso não faz sentido. Pra mim não faz mais sentido. Pra mim não faz sentido nenhum. Porque qual que é o propósito de Deus pra sua vida no momento em que coloca uma mulher que te entrega um filho? O propósito é a família. Exato. O propósito é a família. E aí o pessoal acha que eu tô pregando. Mas se for, eu tô pregando sim. Cara, lá atrás, Jesus morreu na cruz e escreveram um livro que é a Bíblia e cita que a família é a base da nossa sociedade. Quem sou eu, 2024, para contestar a base que trouxe a nossa sociedade até aqui? Eu não. Eu compro mesmo a ideia do fundo do meu coração, transformo isso no meu propósito e sigo em frente. E tento, à medida em que eu converso com as pessoas que eu acho que faz sentido conversar, porque tem gente que é causa perdida, né? Mas à medida... Perda de tempo. Com os amigos que eu amo de verdade, assim, eu falo, não canso de gastar saliva. E muitos eu já consegui converter ali um pedacinho do coração deles pro propósito. Isso é importante. É assim que eu convivo, Frei. Muito bom. E eu creio que também, à medida que a gente passa dos 40, né? E nessa mesa, todos nós, graças a Deus, passamos dos 40. E você falou, para mim também foi uma virada de chave, acho que para você também, pelo que eu sei da sua história. E eu fico pensando assim, o Beto de 2 anos atrás, hoje é um Beto muito melhor, muito mais maduro, muito mais consciente, etc. Se você pudesse desenhar o Beto daqui 5 anos, qual seria o seu prognóstico para esse Beto que você quer ser? Vamos lá, para daqui a 5 anos. Sim. Kaique vai estar com 22. Samuel vai estar com 13. E a Maria Helena vai estar com 11. Só que, desculpa, Samuca, um beijo, Maria Helena, um beijo. Mas a Maria Helena vai parecer que tem 15 e o Samuca vai parecer que tem 9. Bem isso. Bem isso, que a menina amadurece bem mais rápido. É verdade. Ó, eu daqui a 5 anos, Frei, fisicamente eu vou querer estar um monstro para assustar os coleguinhas dos meus filhos quando eu for buscar na porta da escola, para que eles tenham segurança, achar que o pai é indestrutível. Sim, boa. Tá pronto para encarar todos os desafios dentro do negócio, que eu tenho um plano bem desenhado para a empresa para os próximos 2, 3 anos. Boa. Não compartilhei ainda com a diretoria porque não é o momento ainda. Sim, às vezes gera ansiedade. Sim, então tem um plano muito bem traçado para que a gente, que eu já falei para eles, a gente vai dobrar de tamanho em menos de 3 anos. Então tem um plano muito bem traçado. E para minha família, ser exatamente o que você falou, o porto seguro, para que eles possam voar para onde eles quiserem voar, sabendo que eu tô de olho, e para que qualquer emergência o pai vai estar ali. Se precisar voar do lado, eu vou do lado voando. Se precisar ser o porto, eu sou o porto, porque eu quero daqui a 5 anos estar indestrutível para poder ajudar eles em qualquer coisa. É legal isso. É uma missão difícil, né? Mas quando você fala muito assim de propósito, eu acho que é isso, né?
Quando a gente traça as coisas e a gente imagina. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou ou, né, descreveu. Mas se a gente tiver um propósito, a gente balança, mas não fica no chão. Você encontra um outro caminho, né? Exato. Às vezes você vê que aquele dali não vai dar certo do jeito como você viu. Então aí você acha um outro caminho e você trilha, mas você não perde. Que eu acho que quando você está focado, quando você fala do seu amadurecimento, quando você fala da sua família, você tem base. Você já, assim, eu ia até te falar sobre isso, né? Eu ia até te perguntar sobre isso. Muita gente, quando, né, trabalha com família, não dá certo, né? Briga, né? Não fala isso, pelo amor de Deus, porque eu tenho um projeto para ele de família, tá? Não, sim, mas a dele deu certo, né? Mas quantos irmãos constroem coisas juntas e chega lá na frente e não dá certo? Isso é verdade. O filho que não quis seguir o caminho dos pais. Enfim, vocês não, vocês conseguiram, né? Criaram uma empresa, seguiram todos, né? E trabalham juntos. Como que é esse relacionamento, né? De, assim, família, empresa, tudo junto e misturado de alguma forma, né? Mas você sabe, tiveram pontos fundamentais, né, para essa convivência, assim. A primeira coisa, quando a gente nasceu, cresceu, não tinha ninguém. Bertioga era uma selva. Sim, só tinha mato. Só tinha mato. Então a gente cresceu brincando entre nós três, os três irmãos. Se a gente brigasse um com o outro, não tinha com quem brincar. Então a gente tinha que fazer as pazes. Não tinha jeito. Se a gente ficasse muito tempo brigado, a gente tomava uma surra. Então, e quando alguém vinha de fora e mexia com um dos três, quem quer defender? Os outros dois. Uhum. Então, eu acho que ser criado nas condições nas quais nós fomos criados, e não tinha muita condição. Hoje eu consigo falar com mais facilidade disso, mas eu me emocionava até pouco tempo atrás. O meu parabéns de 5 anos de idade, eu morava no Rio da Praia. O bolo era de areia. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar um bolo. E eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe fez o bolo de areia embaixo do chapéu de sol, que era na frente da casa da minha avó, que a gente morava de favor, onde hoje é a portaria do Sesc. Antes a portaria era para a praia. Sim. E minha mãe tava lá, forte, resiliente. Eu acho que passar por tudo isso fez com que a gente deixasse as coisas mundanas de lado e olhasse um pro outro mesmo. Porque a gente esteve junto na dor, muita dor mesmo. Então, isso criou um vínculo de confiança muito grande. Então, por exemplo, o Cadu, que é o meu irmão mais novo, ele é o diretor administrativo financeiro. Ele, eu sei, tenho plena confiança nele, que não vai R$1 para cá, R$1 para lá sem que ele comunique. Da mesma forma que o meu irmão mais velho, Ronaldo, ele faz a parte de relacionamento externo da empresa. Eu sei que o que ele falou lá é o que ele vai falar aqui. Só que a gente passou por um momento, quando a empresa cresceu muito, que era muito importante desenhar o papel de cada um e estabelecer a autonomia de cada qual, para um não sobrepor o outro. Então, claro que tivemos muitos conflitos, muitos. Porque tem muita coisa acontecendo. Quando a gente fala 230 pessoas, são 230 famílias que dependem. Você imagina o tanto de via de comunicação que não existe entre um fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Então, nós tivemos muita habilidade e foi muito suor para estabelecer o papel de cada um, em que momento que cada um entra, onde que cada um termina, onde que a gente pode interferir, onde que a gente não pode interferir, para que a gente vivesse em harmonia. E também em questão financeira, muito importante. Ah, não, família, não. Cada um tem o seu salário, o caixa da empresa, o caixa da empresa. Se você se deu mal, fez má gestão do seu salário, o problema é seu. Você precisa de dinheiro emprestado, o irmão empresta. No caso, eu que peço emprestado. Mas é causento, né, gente? Mas é tudo. Estabelecer essas regras foram muito importantes para que esse convívio perdurasse.
Então a gente estabeleceu isso lá atrás e a gente vem trazendo, aprimorando, né, com o passar do tempo, para que a gente avance não só como negócio, mas também como família. Né? Me puxou um gancho. Eu chamo o pai de Zaidan pai, né? Como vocês hoje, vocês irmãos, qual a relação dentro da empresa com o Zaidan pai, já que ele é o grande, não sei se posso dizer isso, o grande idealizador desses sonhos que hoje vocês abraçaram, são de vocês e etc. Como que, porque ele tem outra mentalidade, obviamente algumas visões dele são muito positivas, outras talvez nem tanto, mas como é essa relação entre filhos e pai, Zaidans? Cara, é uma relação muito boa, assim. O meu pai, ele sempre foi um cara muito visionário. Sim. Ele enxerga, ele tem a espada justiceira do Thundercats. Ele tem a Legal. Ele tem a visão além do alcance. Nossa. Ele tem a visão Minha além do memória alcance. foi lá. Ele tem a visão além do alcance. E a minha mãe sempre foi o alicerce. Então meu pai sempre enxergou, abriu o caminho e a minha mãe pavimentou esse caminho. Legal. Então, a transição foi um momento muito difícil, conflituoso. Por quê? A empresa, ela tem vários ramos de atividade. Quando a gente fala Grupo Costa Norte, a gente está falando da Rádio Pra FM, da TV Cultura Litoral, do Portal Costa Norte e da Newcom, que é uma empresa que nós temos que presta assessoria de imprensa. Então são 4 atividades, todas na área de comunicação, mas que cada um tem a sua característica e avançou com o passar do tempo, tecnologicamente e em termos de raio de abrangência também. Então, por exemplo, o Zaidan tinha um programa chamado Café da Manhã, que passava na TV Costa Norte, Sim. que tinha um sinal em Bertioga e que falava de assuntos relacionados à cidade de Bertioga. De repente não, teve muita estratégia por trás disso. Nós nos afiliamos à Rede Cultura e passamos a ser a TV Cultura Litoral, com um sinal que hoje vai de Ubatuba a Peruíbe. Aí nós tivemos um gap de conceito, porque o Zaidan vinha há 28 anos fazendo café da manhã. Só que como explicar para ele que o café da manhã que falava para Bertioga não faz sentido para quem está em Santos? Sim. Foi uma coisa muito difícil, aí foi difícil. Porque eu precisava botar marcha nesse plano de afiliar a Rede Cultura, porque foi um movimento estratégico. Porque quem é a TV Costa Norte em Santos ou Ubatuba? Não é ninguém. Agora, quem é a TV Cultura? Faz um sentido muito grande. Sim. Uma marca de mais de 50 anos. Então, foi um movimento estrategicamente pensado, assim como eu tenho um outro movimento para o portal. Enfim, é tudo muito estratégico aqui dentro. Alguns dão errado, né? Eu tô contando as que deram certo, tá? Sim, claro. Mas nesses momentos de virada sempre gerou um conflito. Mas que a gente sempre entendeu muito bem, porque foi uma simples questão de adaptação. Porque qual que é o propósito dele? Fazer o negócio dar certo. Qual que é o meu propósito? Fazer o negócio dar certo. Então, entre idas e vindas, com toda aquela paixão de discussão entre um pai e um filho, que tem o mesmo propósito, a gente sempre acaba se entendendo. Se desentende um pouquinho, mas o propósito no fim, como é o mesmo, a gente acaba se entendendo. O Zaidan hoje tem um programa aqui na rádio, que fala para Bertioga, nós estamos modelando um programa na TV Cultura para ele também, mas já com a roupagem de TV Cultura. Então é tudo uma questão de adaptação. Num primeiro momento sempre é choque. Falei, se eu falar, não, é tudo maravilha, a gente pega, abre uma água com gás, bota rosas na mesa. Não é. Assim como a transição da minha mãe de Nalva para o meu irmão mais novo, Cadu, foi uma transição um pouco difícil, porque ela que era o administrativo financeiro da empresa, quando a empresa tinha um porte, hoje mudou completamente. E essa transição também foi dolorida, e às vezes, mas tudo calha e cai e volta pro negócio do propósito. Nosso propósito é o mesmo, é dar certo como família, como empresa. Então no fim a gente se entende, briga um pouco, mas se entende.
É família, né? Família. Família. Família sendo família. Difícil seria você falar que é tudo mar de rosa. A gente falava, não, aí... Conto de Aí fadas, né? Aí A gente já- vai assoviando pela trilha. Aí a gente já pensava, não, aí essa família Comercial de margarina já não... aí já não... Comercial de margarina não cola, não. Verdade. Beto, qual... Você fala... É muito legal quando você fala da relação dos seus irmãos, de vocês três, né? Eu vejo muito, quando você fala da sua relação, eu vejo a minha relação com as minhas irmãs também. Mas enfim. Quando vocês precisam, embora isso já fique redundante, que eu acho que você já respondeu, mas quando há uma necessidade de um entrar no campo do outro para dizer, olha, você não está fazendo certo, esse não é o caminho, há conflito, mas se você pudesse dar uma dica para um empresário que está em casa, que tem uma empresa familiar, qual o melhor caminho qual caminho você escolhe para entrar no ofício do outro sem querer tomar o ofício do outro, mas para dizer para ele, olha, eu acho que o caminho pode ser diferente. O que você diria? Dados. Quanto mais dados você tiver, melhor. E se possível matemáticos, melhor. Porque se você vai interferir no ofício, eu vou interferir no seu ofício, a gente trabalha junto, eu vou interferir no seu ofício. Eu vou interferir porque eu acho que faz sentido o que eu estou fazendo. Sim. Então, se eu fundamento bem, antes de ir lá e te dar um pitaco, fica mais fácil de você entender que não é uma intromissão pessoal. Porque o trabalho, via de regra, ele tem uma finalidade. Você está fazendo aquilo lá para atingir uma finalidade. Então, se eu enxerguei uma forma melhor de você atingir aquela finalidade consumindo menos recurso ou num tempo menor, eu não posso falar só da boca para fora. Porque primeiro que a palavra o vento leva. Segundo, que tem toda a questão da comunicação verbal. Se você está num mau dia e eu falo atravessado, a mensagem que eu vou passar, ela se desfaz. Sim. E você vai prestar mais atenção na forma do que no objeto da mensagem. Então, eu acho que quanto mais objetivo for o apontamento que você quer fazer, se possível por escrito, melhor. Nós fazemos muito isso aqui. Quando eu tracei o planejamento estratégico e validei com o pessoal, assim, planejamento estratégico, por exemplo, fazer a gestão orçamentária de cada unidade de negócios, independente. Beleza. Simples falar isso. Quando vai para o ofício de você desmembrar 17 unidades orçamentárias com custos, às vezes, que se comunicam, é mais complexo. Sim. Então eu passei a missão, aí o meu irmão devolveu, aí eu falei, cara, não consigo interpretar isso. Não conseguia mesmo. Até porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ler planilha. Uhum. Aí a gente, por exemplo, foi de certa forma uma interferência ali no trabalho dele. Falou, cara, para eu tomar uma decisão estratégica com esse amontoado de dados é melhor eu nem ver, porque eu não consigo interpretar. Eu preciso que seja assim, 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 assado. Não fez muito sentido o que eu desenhei. Mas como foi um pouco mais objetivo, ele me devolveu uma coisa mais palatável do ponto de vista de interpretação. E aí a gente, pelo menos aqui, a gente tenta resolver assim. Por exemplo, com o meu irmão mais velho, que ele faz a parte de relacionamento. Alguém propõe alguma coisa pra ele, fala, não, sem chance. Aí eu tento escrever como eu me portaria no lugar dele, ó, faz isso. Da mesma forma que eles fazem pra mim. Fala, ó, não tô sabendo lidar com isso. Aí eles sentam comigo, conversam. A gente não tem muita dificuldade porque
a gente tem muito essa clareza de propósito. Eu sei que meu irmão tá fazendo isso pro bem da empresa, assim como ele sabe que eu tô fazendo também pro bem da empresa, mas eu busco fazer dessa forma, Frei. Tentar dar o máximo de objetividade possível para ser o menos pessoal e tentar fazer com que a mensagem seja transmitida de forma clara. Porque a comunicação verbal, ela... pouco dela é a fala, né? Mas tem muito do jeito, para onde você olha, do gesto que você usa, que você pode acabar distorcendo a mensagem. Na verdade, quem escuta pode estar interpretando de outra forma, né? Porque o que você fala não é, às vezes, o que eu escuto, né? Mas você sabe, aí tem a sabedoria, né? Minha mãe... Cara, eu ficava muito irritado com isso. Ela sentava com o pessoal e falava. Agora eu quero que você me escreva o que você entendeu. Isso. Cara, eu ficava constrangido. Eu falava, nossa, minha mãe tá constrangendo a pessoa. Cara, não, ela tá certa. Exato. Ela tava certa desde o começo. Porque hoje eu faço isso. Eu tenho, às vezes, conversas longas com as pessoas, ou eu mesmo escrevo o que eu tô falando, e eu falo, agora, por favor, no sistema que a gente usa, me escreve aqui no comentário o que você entendeu da nossa conversa. Sim. Para afinar. Sim, porque existe o grande problema da comunicação é essa, né? Porque nem sempre o que eu tô falando está sendo interpretado e escutado da mesma forma. Então a sua mãe, super sábia. Nossa, pior, eu ficava muito constrangido. Não, às vezes eu me pego fazendo 80% das coisas que ela fazia. E sabe uma coisa que me chamou bastante atenção quando você estava falando, né, da relação com seus irmãos dentro da empresa? O respeito, né? Eu acho que vocês têm muito respeito um com o outro. Eu acho que essa é a base que dá certo. Porque quando você tem muito respeito e você está falando dos propósitos e você tem o respeito pelo outro enquanto pessoa, enquanto trabalho, enquanto profissional, a tendência é dar certo, né? Amor é a base de tudo. Eu ia falar isso, que antes de tudo é amor. Amor. O que é amor pra você? Amor, pra mim o conceito de amor esbarra um pouquinho também com o conceito de lealdade, né? Eu amo aquela pessoa, é um sentimento, por exemplo, eu falar que amo a minha esposa. Eu falo pra ela que amo, pra que ela reconheça esse sentimento, mas eu exercito o amor todo dia. Boa. Objetivamente, com a minha ação e também com a minha não ação. Então, eu vivo em função do meu casamento, em função da minha família. Amar, pra mim, acima de tudo, é você ser leal àquela pessoa. Legal. Numa palavra, eu gosto disso. Eu acho que o dia que eu ouvi isso mudou completamente a minha visão sobre o amor. Eu acho que amor é atitude, né? E acho que a resposta do Beto é isso, né? Exatamente. Não existe um amor, porque sentimento passa, né? Eu gosto, amanhã eu deixo de gostar, né? Nós somos muito volúveis, mas quando você fala em amor como atitude, você prova, né? Você prova. Ontem o evangelho de domingo Jesus falava, agora eu estou angustiado porque eu vou morrer. Mas ele mesmo angustiado, ele foi lá e morreu. Sim. Ou seja, essa é a prova de amor, porque ele não fugiu da missão dele. Por mais dolorosa que fosse, e ali, mas Jesus é Deus, é filho de Deus, etc. Mas ele é homem. Sim. E naquele momento, a humanidade dele fala mais alto. E aí, voltando, eu acho... Tá muito legal o nosso bate-papo, assim. Você fala muito sobre a família, Beto. Eu acho isso bacana. As famílias hoje estão perdidas. Como parte da sociedade está perdida, né? Sim. Sem saber o que quer, sem saber para onde vai. E quando você resgata de uma maneira muito leve
e nada moralista a família, e toda vez que você fala de família, você fala de respeito, de compreensão. Nas entrelinhas, quando você fala de família, eu leio assim, olha, eu sei aonde vai o limite do meu irmão, eu sei onde vai o limite da Natália, do meu pai, do Kaique, etc. Mas você concorda, primeiro, você concorda comigo que de fato as famílias estão desordenadas e talvez dos motivos seja essa falta de comunicação, de propósito, etc. E como você, que lida com tantas famílias, de amigos, de pessoas do seu grupo, do grupo que trabalha com você e vê famílias desordenadas, você já falou que a oração é um ponto. Mas o que mais você diria para essas famílias que hoje estão completamente perdidas e às vezes exige uma coisa que você deixou muito claro para o Kaique aqui, olha, ele está aqui comigo, mas ele tem a liberdade de seguir aquilo que ele quer. Então, o que você pensa sobre isso? Eu penso que o estado de coisas no qual a nossa sociedade se encontra se deve muito à relativização de tudo. Hoje tudo é muito relativo. O que é pai, o que é mãe? Então, os conceitos basilares, eles vêm sendo pouco a pouco bombardeados e acaba sendo uma coisa muito relativa. Tudo é muito relativo. Só que não é relativo. A sua mãe é sua mãe, o seu pai é o seu pai, você deve respeito a eles incondicionalmente. Sim. E o seu filho é o seu filho. Não adianta você virar as costas que não existe esse filho. Seu filho vai ser seu filho pro resto da vida. Se você negou ele, essa conta vai vir. Se não em vida, em morte. Você vai ter que pagar isso. O que eu posso falar para essas famílias é que não vá pelo caminho mais fácil. As famílias, elas se desfazem porque seja o homem, seja a mulher, eles não aguentam ter uma discussão por uma coisa importante ou por uma coisa banal. Discute, o cara sai andando, vai encher a cara, ou a mulher sai, vai encontrar com outro cara e vai perdendo a importância daquela união dos dois, seja desde um namoro até um casamento. Viva a verdade que tem dentro de você. Se eu posso falar alguma coisa, eu falo isso. Viva a verdade que tem dentro de você. Pro jovem, pro adulto e pro velho. Você tá namorando? Namore. Viva aquele namoro. Não traia a sua namorada. Se você vai discutir, discuta. Se você tiver que pedir desculpa, peça. Mas viva aquilo, sob pena de se arrepender amargamente de não ter feito. Se você está casado, esteja casado. Se você não quer estar casado, tenha coragem e hombridade de falar para sua esposa: eu não aguento mais, eu preciso me separar, e a esposa para o homem também: não aguento mais, ou quero que você mude isso, aquilo. Eu vejo que as pessoas, elas se vislumbram da mesma forma que uma criança que assiste YouTube quer ser youtuber e o adulto dá risada daquilo. O adulto não percebe também que se vislumbra com qualquer rabo de saia que passa na esquina. E aí ele acha que aquilo lá é mais fácil para a vida dele e destrói o casamento dele, às vezes por uma aventura, porque ele estava desgostoso com alguma coisa que aconteceu dentro de casa, porque ele não teve a coragem de encarar o problema dele dentro de casa. Então, se eu posso dar uma dica, encare o seu problema, viva a sua verdade, sob pena de se arrepender de o tempo passar e você perder aquela oportunidade. Você me faz lembrar de uma coisa: escolhas, né? O casamento é uma escolha. Exatamente. E a partir do momento que você escolheu, elas têm as consequências da sua escolha. E então, eu acho que escolha é isso, você abrir mão de alguma coisa. Então, se você escolheu casar, você abriu mão da vida de solteiro para viver um casamento. Santo? Não. Cheio de problemas, de dificuldades, desacertos. São duas pessoas completamente diferentes que vão viver juntas. E vai ter bastante aí, né,
discussões, até se acertar, Sim. né, até se entender. E aí você me traz uma coisa, além das escolhas, quando você fala de filhos e pais, uma coisa que me chama bastante atenção. Na faculdade, né, eu lendo, eles falaram assim, uma das minhas leituras, que pai é pai, filho é filho. Pai não é o melhor amigo do filho. Pai é pai. Porque se ele é pai, e um bom pai, ele é o melhor amigo do filho dele. E quando a gente fala de a família se perdeu, a família se perde inclusive aí, né? Quando você quer ser amigo. E aí o amigo é amigo. Não é o pai. O Não é a amigo mãe. não educa, né? Não educa. Verdade. E a criança vai. O adulto, o adolescente, sem era nem beira, né? Sem os limites que nós, Porque não há um enquanto limite, pais, nós enquanto pais temos esse papel do limite, né? Então, aí eu te pergunto, como que você vê essa sua relação, tendo um filho adolescente, né? Coitado do O Kaique virou pauta coitado, hoje, né? o Kaique virou pauta. Desculpa, Kaique. Você virou pauta por ser adolescente. Agora, Kaique. a minha pergunta pra você é essa, né? Como é um filho adolescente? Esse aqui é o meu filho. Esse é o Kaique. Como que é esse relacionamento? Porque uma coisa é você ter as crianças, né? As crianças. E como que é o filho adolescente? Como que você se vê aí nessa educação com o filho adolescente? Ele se inspira em mim. Adorei. A autoestima do adolescente Ótimo. dá raiva, né? Destrói a nossa autoestima, né? Educar um adolescente, eu falo assim, é navegar na incerteza. É muito doido. Porque Boa isso, é hein? navegar na incerteza. Olha, cara. coloca isso, hein? Adorei. Navegar na incerteza. É bem isso. É, porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? É um mundo, eles têm um mundo inteiro para viver, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu acho assim, é estar pronto para tudo, porque daí vier, aconteça o que acontecer, porque a gente faz o nosso, todo pai, toda mãe faz o que acha melhor, né? Dá o seu melhor. Só que às vezes não é o suficiente para aquela, pode não ser o suficiente para aquela ocasião ou para aquele assunto em específico. Mas eu olho muito pelo negócio do propósito também. Eu tenho certeza, quando eu dou uma bronca, eu não estou dando uma bronca para me satisfazer. Não, é porque eu acho necessário. Sim. E eu sei que a minha esposa faz da mesma forma também. E que o que nos move nada mais é do que o amor que a gente tem e a vontade que a gente tem de um futuro melhor. Então, assim, é o que eu falo, é navegar na incerteza, mas com a certeza de estar fazendo o melhor e estar pronto para qualquer coisa. Eu vou fazer uma coisa aqui que normalmente a gente nunca fez. Kaique, vem aqui um minutinho, por favor. Aí, Aqui. No meu lugarzinho aqui. Isso. posso sentar aí no seu lugar? Pode, Nossa, que deve. A honra é minha, Kaique. Opa, licença. Kaique, Oi. olhando nos olhos do seu pai, Meu papai. o que você diria pro seu pai sobre o amor, o que ele significa na sua vida, o que ele é para sua vida, o pilar que o seu pai é na sua vida para você, o que ele significa? Nossa, jogou peso, caraca. É uma pergunta complicada. Eu vou ficar aqui de pé, tá? Ah, não é- tô aqui. Não é uma pergunta simples, né? Acho que pelo peso que ela tem. Mas acho que a resposta pode ser mais simples do que parece. Que eu tenho muito orgulho do meu pai. Meu pai como uma pessoa... A pessoa que ele veio... Acho que o caráter, né? Ele é formado ao longo de todos os anos até o final da nossa vida. E ao longo do ano, meu pai foi... Principalmente nos últimos anos, né? Ele se desenvolveu de uma maneira... Não só fisicamente, mas... mentalmente e até... Se desenvolveu de uma maneira excepcional. E eu tive esse exemplo dentro de casa. Por mais que eu tenha começado com esse negócio do esporte um pouco antes, ele, querendo ou não, elevou. Pô, hoje em dia ele pedala 120 km. E eu, tô pra dar uma corridinha.
Mas aí ele dá esse exemplo. E com isso ele mostrou exemplo dentro de casa, mostrando que ainda não, trabalho dentro da empresa. Tanto que ele mostra que, já falou aqui inclusive, que a empresa não começou do jeito que está hoje, né? Ele não pegou o negocinho pronto, então ele fez parte de todo o processo. Então ele mostra quanto ele lutou e batalhou para mostrar que não foi fácil e para deixar do jeito que é hoje, para cada passo a passo, e mostrar que não só o resultado, mas o processo em si é muito importante. Então, por tudo isso, eu tenho muito orgulho do meu pai. Ele é o seu herói? Sim, sempre foi. Obrigado, Kaique. Obrigado. Obrigado. Depois... Ter filho adolescente é isso. A incerteza. Te amo, pai. Muito bem. Que delícia, Beto. É isso, cara. Eu acho que essa é a melhor resposta, né? Essa é a melhor resposta de um filho, de você saber que você tá no caminho certo. Porque é bem isso, a insegurança, né? A gente dá o nosso melhor para os nossos filhos, mas a gente não tem certeza se é isso. E eu acho que nada melhor do que uma resposta dessa para você saber que você tá certo, no caminho certo. Gente, o nosso Pode Crer tá muito legal. Nossa, que emocionante. Beto, obrigado. A gente vai ter que terminar. A gente tem horário. Sim. Mas, Beto, obrigado mais uma vez. Você abrir essa porta gigantesca sua que você abriu para nós. O prazer de estar com você. Acho que você percebe fora daqui o quanto eu gosto de você e o quanto eu admiro cada dia mais que eu conheço uma parte de você. Muito obrigado. Deus abençoe você, Natália e os seus 3 filhos. Kaique, obrigado. Forçado, mas veio aqui. Participação especial. Minha parceira. Obrigada, Beto. Foi um prazer. Eu que agradeço. Frei, obrigado. A gente é unido por uma coisa, Frei. Pelo nosso propósito. Sim. Nosso caminho vai longe ainda. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem aí conosco. Semana que vem tem mais. Fique aí que cada dia vai ser mais legal e mais emocionante. Hoje foi lindo e espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós. E mais uma vez, não deixe de nos seguir no Insta, @podecrer, e lá no YouTube também você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações, e também se quiser baixar lá no Spotify, na plataforma, baixa o Pode Crer, que esse episódio vai estar lá para você assistir. Um beijo, até semana que vem, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!